Salve, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro, você que tá ligado aqui tava ligado no Redação Meu Timão. Eu sou o Fabrício Boss, estou aqui ao lado do grande César Aceto, da Arquibancada Corinthians. Beleza? Tudo bom, César? Obrigado por colar aqui no Alambrado com a gente. É a Arquibancada do Corinthians. Não é isso? Certo, falando. Arquibancada Corinthians. Arquibancada do, você esqueceu o... Arquibancada do Corinthians. Corinthians. Arroba Arquibancada do Corinthians, grande César Aceto, que já é figurinha carimbada aqui no Alambrado Alvinegro, aqui no Meu Timão. Já colou outras vezes com a gente também, fala muito sobre o Corinthians. 11 jogos sem perder, o Luxemburgo passou o Pinóquio, que o Pinóquio tinha 5 vitórias e 6 empates, eram 11 jogos sem perder. A maior sequência. O Pinóquio é o Vitor Pereira. Ah, que ele é mentiroso. Porque ele é mentiroso. Tá. E agora ele tem 8 vitórias e 3 empates, então muito obrigado a você que segue a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Pedir para que você siga a gente nas redes sociais, siga a gente também no nosso canal do Alambrado Alvinegro. Aqui embaixo tem o link do Alambrado. E siga também o Arquibancada do Corinthians, o grande César Aceto. Boa noite, obrigado. É nóis, tamo junto. Fabricião, Cascão, obrigado aí pelo convite. E aí vai abrir a câmera. Tô aqui com o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Sou eu trouxe até o boné do Renato Augusto aqui, que é o Confia no Pai, que falar a verdade, a gente vai precisar confiar mesmo, porque essa quarta-feira aí o Coringão vai jogar lá no salão de festa, né? Nosso tradicional salão de festa. Você sabe quem é o time brasileiro, aliás, o time do mundo, que tem mais títulos dentro do Morumbi? Corinthians. Não, eu vou te fazer 5 perguntas, então você vai responder. A resposta toda é Corinthians, tá? Vamos lá. Qual é o time que tem o maior número de títulos no Morumbi? Corinthians. Qual é o time que tem o maior público da história do Morumbi? Corinthians, 77. Entre São Paulo e Corinthians, quem tem mais vitórias no estádio? Corinthians. Qual é o maior time do mundo? Corinthians. A que time você torce? Corinthians. E vou te perguntar mais, sabe qual é o time que o Rogério Ceni, que é o goleiro que mais fez gol, mais tomou gols? De quem? De qual time? Corinthians. Impressionante, né? E a gente tá aqui com a Clara Valêncio do Meu Timão. Você anotou o sobrenome dela? Clara Valêncio, que é a base do Corinthians, vem forte. Vem com Wesley. A base do Meu Timão. E aqui forte. A base do Meu Timão vem forte. Clara, obrigado por colar com a gente aqui no Alambrado, viu? Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço aí, Cascão, Fabrício, César também. É um prazer, né? Eu que agradeço pelo convite. Você é corintiana raiz, né? Raiz. Desde pequenininha. Doida, maluca. Você precisa trazer umas fotos dos seus aniversários de pequenininha com a camisa do Coringão. É verdade. Vou cobrar, hein? Aquele bolo do Coringão. Aquele bolo, sempre tem aquele bolo. E eu assim, não sei, seu pai é Corinthians, né? Lógico. Porque não tem como não ser, né? Eu colocava as camisetinhas nas minhas filhas, desde pequenininha, com a camisa do Corinthians. Isso faz parte da vida. O César vai pôr também quando nascer. Não é pai ainda, né? Você é muito novinho. Vai treinando que um dia chega. Aliás, a minha primeira chegou justamente num treino. Então, cuidado com o treino, seja um cara bem... Falando em treino, já que você falou em treino, o Corinthians ele fez isso no Campeonato Paulista de 2018 e o Corinthians foi campeão paulista em cima deles. E amanhã o Corinthians vai promover também, né? Aliás, a arquibancada do Corinthians vai estar presente amanhã em Itaquera. Amanhã estaremos presentes ali. Onde a arquibancada do Corinthians não está presente? Ultimamente tem sido bem frequente a presença do canal nas partidas. Está virando até fonte dos donos da bola, que a gente está usando bastante as maior imagens. Satisfação quando saem os vídeos lá no programa. Fico porque super feliz. Porque amanhã... Dá o crédito, né? Tem que dar o crédito. Isso aí. Porque amanhã tem o jogo, o segundo jogo da final, né, do Campeonato Paulista Semifinal do Sub-20. Semifinal do Sub-20, o Corinthians tomou de 5-1 deles, Danilão. Pelo amor de Deus, né, mano? E amanhã tem o jogo da volta da semifinal com treino aberto do Corinthians na sequência, né? Sim, tomara que seja uma festa tão bonita quanto a da final do Paulista lá de 2018, né? O ano passado também teve um treino aberto, antes da decisão contra o Flamengo, né, na Copa do Brasil, mas foi um pouco mais Nutella, lá vai, digamos assim, proibiram faixas, bandeiras. Aí não faz sentido, né? Isso é brincadeira. Cara, eu fico assim, eu sou um cara totalmente defensor de torcida organizada, lógico que tá cheio de retardado no meio, como tem retardado em qualquer lugar. Você sai na rua, tá cheio de retardado. Outro dia um retardado quebrou o vidro do meu carro e roubou o celular. E aí o que aconteceu depois? Ele se fudeu, não pode falar palavrão, né? Aí ele se deu mal, porque eu ganhei um telefone novo, os caras deram os bagulho, porque a repercussão foi tão grande que, enfim, as coisas, quem faz o bem, colhe o bem. Então, quem faz o mal, o cara tá em cana hoje, quer dizer, o que quebrou o vidro vai estar em cana em breve, mas ele deve estar escondidinho no meio dos buracos aí. Trouxa, você tá vendo isso daí?
Azar o seu, tô lá na Band todo dia. Cara, e falando em torcida, Cascão, primeiro eu pedi aqui, você deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Você esteve em Rosário? Estive Por- sim, na guerra de Rosário. A arquibancada do Corinthians não está. A arquibancada do Corinthians está voando. São os principais portais do Corinthians aí, né? Meu Timão, arquibancada do Corinthians e Alambrado Alvinegro. Tamo junto. Como é que foi? Você participou? Conta um pouquinho da experiência lá em Rosário, daquela bagunça toda lá, rapaz. Cara, eu imaginava que seria tenso, mas não imaginava que seria tão tenso, né? Com certeza foi o jogo aí mais tenso mesmo que eu já fui. Segundo tempo eu passei preocupado, não com o jogo, mas com as pedras que estavam voando ali E os caras tentaram invadir ali mesmo, né? Tentaram invadir, tanto que aquele vídeo que todo mundo tá Tem caindo uns caras ali. que foram macho ali, desceram lá para baixo ali As para segurar a organizadas, contenção, né? Fale o que for, eles estão ali para defender o Corinthians, defender uns aos outros ali, e eles que salvaram ali a gente que tava lá. É por isso que a discussão é óbvio que a gente não é a favor de violência, apesar que eu falei pro cara aí na porta da Band, né? Eu não sou a favor da violência, mas, cara, é assim, se os organizados, a torcida organizada, alguns membros da organizada não fossem, né? O que poderia acontecer, na verdade? Eles Poderia ter invadiram e acontecido bateram uma todo mundo. tragédia. Ia ser uma ali. tragédia, porque a polícia só apareceu depois que o portão tinha quebrado ali. Então, e acabou protegendo caras que são tranquilos, que estão trabalhando, como você que estava lá. Devia ter até criança lá no meio. Então você mulheres, vê que, famílias. como eu disse, retardado tem em todo lugar. Então é complicado a gente falar de alguma coisa assim, mas eu espero que, enfim, a discussão é muito mais ampla. Eu acho que faz parte de educação, de investimento de educação no país, que político rouba pra cacete dinheiro público e dinheiro que seria investido em educação. Mas isso não é exclusivo de educação, que você pega na Inglaterra, lá também tem grana para educação, os caras estudam numa puta escola top e também tá cheio de retardado lá, como os hooligans, enfim. A humanidade. A humanidade, acho que já diria alguém aí que o mundo tinha que acabar e Começar de resetar e começar de novo, exatamente. Para perguntar para você, o que você acha? O Corinthians ele jogou um primeiro tempo horrível contra o Coritiba, e no segundo tempo o Luxemburgo ele promoveu 3 alterações no intervalo. A gente não sabe se só por conta das alterações ou por conta do Coritiba ser um time horrível, que se enfrentar a redação do Meu Timão de momento perde. O time do Coritiba é horrível, né? O time do Coritiba Vessone joga do quê? O Vessone vai de médio volante. Você eu joguei altinha com o Vessone lá no evento da final da Copa do Brasil, foi eu e ele. E aí? Acho que o Rio de Janeiro nunca viu uma altinha tão pífia. Vessone, Sério, vamos faltou treinar qualidade? Faltou qualidade, hein, Vessone? A gente precisa... Só melhorar o entrosamento. E aí, claro, que eu ia perguntar para você assim, o Luxemburgo promoveu 3 alterações, né? Ele tirou o Fagner e botou o Bruno Mendes, tirou o Fábio Santos, botou o Bidu. Mais sobre isso, ele tirou o Moscardo, eu acho que para poupar o moleque que tá vindo de cirurgia, botou o Wesley e botou o time para frente. Você jogaria com os laterais que iniciaram o jogo, Fagner e Fábio Santos, ou você iniciaria com Bruno Mendes e Matheus Bidu? O jogo de ontem mesmo? Ou não, o jogo contra o São Paulo, o jogo quarta-feira. Como é que você... iniciaria com Bruno Mendes e do outro lado, Fábio Santos, olha, apesar dele pesar na questão da experiência, né, e nesses jogos eu sei que é muito importante, por exemplo, a gente tem o caso do Lucas Moura, aí a gente estava falando do Vessa agora, né, ele falou uma coisa interessante na live hoje, que é, o Lucas, ele vai respeitar muito mais o Fábio Santos do que o Bidu, na hora do vamos ver, na hora que o Lucas tá lá com a bola, ele vai ver o Bidu, vai tentar, vai para cima, vai ficar mais ousado, digamos assim. Fábio Santos não, já passa mais aquele peso tal, e o Fábio Santos em decisão, na minha opinião, é diferente, né? A gente viu no jogo contra o Nils, que ele salvou, né? Salvou, marcou um gol, né? Praticamente, Sim. Naquela bola que ele tira quase em cima da linha, também o escanteio foi sensacional. E então eu eu acho que eu escolheria sim o Fábio Santos por conta disso. Se fosse um jogo que o Corinthians estivesse atrás, né, em relação ao resultado, até poderia colocar o Bidu, mas não, né? O oposto, a gente tem o resultado a nosso favor, então eu colocaria Fábio Santos, mas questão do Fagner aí não tem nem o que pensar. Nesse último jogo ele acabou com a dúvida ali, na minha opinião. Tá muito mal o Fábio Santos, desculpa, o Fagner, né, cara? Não dá. O que tá acontecendo com ele, Cascão? Verdade, eu acho que ele já deu uma largada, já. E não é só a idade, viu, cara? Porque a idade pesa para uma galera. O Gil, por exemplo, é mais velho que o Fagner e ontem jogou muito bem, né? E tá jogando bem. Aliás, o Gil tá jogando bem faz tempo, hein? Tá faltando Gil, boa vontade com o Gil aí, cara. Física? Não, então, no caso do Gil, eu acho que é o tipo de jogo que se propõe.
Quando é um jogo com os caras centroavante mais parado, como esse, que é o Calera, eu acho que o Gil vai bem. Quando é um atacante mais de movimentação, talvez ele tenha mais dificuldade. Ficou provado isso muito claramente para mim no jogo contra o Atlético Paranaense, com o Vitor Roque deitou nele. Então, é muito complicado. E até no jogo contra o São Paulo no primeiro, o Juan entrou, tinha no lugar do Calera, e a jogada do gol, ele dribla e o Gil sai catando cavaco então, ali. Né? Exatamente. O Gil tá com dificuldade de tempo de bola também. Então é complicado. Se joga mais agrupado, facilita para o Gil. E o Fagner é aquele lance. O cara tá perdendo a posição para um cara que nem é da posição, que é o Bruno Mendes. Então, quer dizer, o zagueiro Bruno Mendes está sendo improvisado de lateral para cobrir o Fagner. Eu acho que o Fagner tem ainda um pouco de qualidade, mas eu acho que no caso dele, eu acho que é meio tiriça, sabe? Acho que largou, né? Ele tá dando uma largada. Acho que jogador tem esses altos e baixos, ele tá nos baixos, mas eu acho que ele ainda tem potencial para jogar mais, pelo menos mais uma ou duas temporadas. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Então eu acho que ele teria potencial ainda para jogar mais pelo menos 2 temporadas em alto nível. Óbvio que se ele quiser, né? A gente sabe disso, porque a gente vai jogar nossas peladas antes da pelada. Outro dia a gente estava no campeonato, Ronaldo Giovanelli tomou uns conhaque antes do jogo. Ele tomou o bar inteiro. Então, aí não consegue. Assim, mas você vai jogar bola assim? Ele quer? Você tem que focar. Então, se não foca, não adianta. O Fagner... É impressionante, cara. Não é brincadeira. Antes que o nego fale que eu tô falando que o Fagner toma conhaque, não é isso que eu tô falando. É que se o cara não tá afim de jogar bola... Não, é que eu acho que no caso do Fagner, não é nem... Queria saber o que o César acha também. Eu não acho que é nem questão de ele não querer jogar. Eu acho que ele tá sem confiança, cara. E o Fagner, ele para jogar bola, ele tem que estar com o nível de confiança dele lá em cima, porque ele joga no limite. A confiança dele é porrada. Então, mas não é porrada. Ele chega junto, ele vai no limite da jogada. Se ele tá sem confiança, ele perde o tempo da bola, que nem aconteceu contra o Coritiba. Ele perdeu o tempo da bola na primeira, pum, já amarelo. No gol do Coritiba, ele não deu o bote, que ele falou, pô, se eu for, já tô amarelado, tô sem tempo de bola, vou ser expulso. Vai azedar tudo, né? Depois de tentar dar uma caneta no campo de defesa, né? Então, exatamente. Aí foi bem, na verdade, ele tem essa maniazinha. Ele dá aquela corte pro fundo, puxa, e ameaça dar o bicão e dar a caneta. É uma mania que ele tem que já tá meio manjado. Tá quase igual aquela centrada no escanteio pro Gil cabecear. Tá quase igual. Jogadas manjadas. E mandar um abraço pro Afonso Breno, que a partir de agora é integrante aqui. Afonso Breno became a YouTuber member do meu timão. O meu tá bem-vindo ao... bem no inglês ou não? O meu tá bem-vindo ao Corinthians mesmo. O meu tá em português. É questão de... Fala aí, Sérgio. Eu ia falar que a única jogada que jamais foi manjada foi a do Zidanilo, aquela que ele jogava pro fundo, ameaçava cruzar de esquerda. Nossa, parecia que ele tava cansado, né? Pô, o Danilo foi um monstro, cara. Nada ele o Danilo, ele tá... cara, eu acho que o trabalho dele... Eu não acompanho ativamente o Sub-20 e até acho que tem críticas a fazer, porque para mim categoria de base é feita para formar jogador para o time profissional e não para ser campeão. Caguei para título, não tem que ser o objetivo. Tem que ser o objetivo formar jogador para o time profissional, que é o que está acontecendo. Mas assim, o Danilo como jogador, cara, tem uns caras que são tipo como é que é o negocinho do coelho? Patinha de coelho da sorte. Que dá sorte, é isso, não é? Pé de coelho. Pé de coelho. Mano, amuleto. É um amuleto. O Danilo. Depois eu que não lembro das coisas. Mas o Jorge Henrique, nós tínhamos 2 no mesmo time, que era o Danilo e o Jorge Henrique. Era impressionante. Esses caras jogavam, o Corinthians ia bem. O jogo do Mundial, o primeiro jogo contra o Chelsea, jogou o Douglas de titular. E aí o Corinthians ganhou o jogo, mas deu uma sofrida. Com assistência dele, inclusive. Mas sofreu um pouquinho mais. A hora que entrou o Jorge Henrique, eu acho que se ficasse o Douglas, o Corinthians ia ter um pouco mais de dificuldade, porque o Douglas tem dificuldade na marcação. E o Jorge Henrique compõe melhor. Então, são os caras. E a patinha do coelho meio podre era o Luan. Então, tinha a patinha de coelho podre. Quando o Luan saiu do Corinthians, o Corinthians cresceu. Não perde mais. Não perde mais. Então, o Luan é a patinha de coelho podre que foi lá pro Grêmio. Apesar que o Grêmio ganhou ontem, mas o Luan chegou lá. Acho que eles colecionaram um pouquinho de derrota lá. Ganharam ontem aí do Fluminense também, que o Fluminense tá numa nhaca monstra, né? Ontem foi oficialmente a estreia do Luan. O Luan entrou e estreou oficialmente jogando pelo... O Renato Gaúcho é malandro, né? O Grêmio tava com o jogo praticamente ganha 2-1 contra o Oda. Ele botou o cara aos 42 do segundo tempo só para receber os aplausos. Mais também pra jogar. O Luan vai passear, vai, rapaz. Fica aí em Porto Alegre, não volta mais, que você fez nada aqui no Corinthians. O Leandro Vitor tá falando, é verdade, Leandro. O Danilo gostava de fazer gol no São Paulo. Gostava.
Puta, De impressionante. direita no ângulo. E na gaveta. Tem De Tem tudo uns quanto é dois que eu jeito. lembro aqui, deve ter mais. Impressionante. Tem um de cara. cabeça no Pacaembu também. Tem o do 5x1 que ele corta o Bruno Nossa, Vini e o corta, Rogério é Ceni junto e verdade. faz Mas o gol. todos esses gols foram no salão de festa ou teve algum em Itaquera? É todo jogo entre Corinthians e Não, São a maioria Paulo no é salão de Pacaembu. festas, né? A maioria desses. Teve um no Morumbi, É. que foi aquele de direita na gaveta, É. foi no Morumbi, né? Sim. Que o Morumbi é o salão de festa. É salão de Isso. Pacaembu também, é. Ah, o Pacaembu Ah, também. Itaquera também é. Putz, também. É, não, não, só na verdade, Itaquera já é É. o salão nobre. Né? É. Tá chegando aí a 700 pessoas, mas sabe de você, César, se o Corinthians deve jogar com 3 zagueiros, e aí você tem que colocar o Fagner, né, pra jogar de ala direito, porque se jogar 3 zagueiros e o Bruno Mendes de lateral direito, pega o chapéu e vai embora. Ou jogar num 4-4-2, o que você acha que o Corinthians joga como? Acho que a formação com 2 atacantes se tornou um pouco mais difícil agora, né? Sem o nosso antigo camisa 10 aí. Por exemplo, se você jogar com 3 zagueiros, você vai colocar vai ser Gil, Murilo, Bruno Mendes. Isso, Bruno Mendes pela Aí direita, Gil e Murilo. Aí os volantes aí vai ficar Põe os dois Moscardo laterais, né? e Fausto e Maicon. Uhum. Aí acho que ele não vai tirar Aí o tem Juan, 2. por tudo que o 5, Juan... 2, 7. Faltam Ó, 3. Falta o Juan, Renato Augusto, O Renato Augusto e o Roberto. o Yuri Alberto e o Adson, né? Aí ficou 11, né? Porque vão estar 5 atrás, né? 3 zagueiros, Bruno Mendes, Gil Murilo. e Murilo. 2 laterais, Fábio Santos e Fagner. São 5. Faltam Sobra 5. 3 no meio. Faltam 5 para jogar. Põe 3 no meio. Juan, Maicon e... Moscardo, É. Maicon, Juan, Renato Augusto e Yuri Alberto. Eu te perguntei porque eu jogarei no 3-5-2. Jogarei com esse time, inclusive. Com Moscardo, Maicon, Juan, Renato Augusto e Yuri Alberto. Deixaria o Adson, o Rojas, o Vera, se eu pudesse, eu nem relacionava pro jogo. Eu achei uma porcaria. O Cascão é fã do Fausto Vera. Todo mundo adora o Fausto Vera. Aqui o Fausto Vera ele não faz nada em campo. Ele não rouba a bola de ninguém, ele não desarma, ele não dá assistência. O momento Jabá te cortando, só agradecer o Vitinho que trouxe um Vral. Qual o sabor? Vral, esse aqui é de... Original. Esse é original. Na verdade, é que para dar um gás, para falar mal desses caras aí, esse bando de pé de rato, que não é o caso. Eu vou me comprometer a pegar leve que o Yuri Alberto, porque ontem ele fez um gol de centroavante ruim, que é o que ele é. Mas tem que fazer gol. Mas se é goleador, não tem problema. Ruim que eu falo tecnicamente. Mas o Geraldão era ruim tecnicamente e metia gol. Tem um monte de centroavante que é ruim tecnicamente, que a bola bate na canela, dá maravilha. Antigamente tinha Geraldão. mais, né? Então, antigamente tinha mais. E ele é um desses que tem um pouco de dificuldade. Apesar que ele deu uma limpada ali pro gol do Gil, né? Ele deu Ele foi bem na jogada. Foi bem na girando ali. Mas a função dele é essa, eu da vou área. pegar leve. Eu vou pegar leve, a galera pode me xingar. Eu não vou mais ficar criticando ele. Só se ele ficar muito jogo sem fazer gol. Aí deixa a gente meio puto, né? Gol de nuca, o Rael tá falando. O Carlos, corintianos, vamos apoiar a série do Busão. E eu falei do... Finazzi, ó. O Finazzi. do Finazzi. Finazzi era... Eu falei do Fausto Vera, Carol Monteiro, obrigado pela participação, dizendo que o Fausto vai ser titular. Vamos imaginar que ele seja, então. E que ele joga, mas ele vai ter que jogar no 4-4-2, né? Jogando Moscardo, Maicon, Juan. Porque o Juan não pode sair do time, hein? Também acho que não. Porque ele tá o motorzinho ali no meio campo. Ele é o cara que... Ele é a pilha do Renato Augusto, cara. Literalmente, imagina um boneco sem pilha, não anda. É o Juan com o Renato Augusto. O Renato Augusto pode ficar parado que eu vou correr por você. E acho que o Renato tá rendendo muito por conta do Juan. Sim, ele facilita a saída de bola ali, né? Faz o trabalho e deixa a bola com o Renato ali. Uma boa válvula mesmo. Manda aí, Cassiano. O Juan, pra mim, eu não canso de falar isso daí, que o Alex falou pra gente que ele tinha qualidade na bola parada. Eu gosto do Juan, ele ficou 3 anos, o cara tá com vontade de jogar bola, porque ele ficou 3 anos fudido lá, lesionado, ele teve os problemas sérios acho que de joelho, e ele teve dificuldade para voltar a jogar bola. Então, eu acho que quando ele voltou aí, ele tá tentando dar aquele gás que ficou, como é que fala, travado nele nesse tempo todo. Ele tá jogando muita bola, cara. Eu gosto dele, principalmente nesse respiro para dar pro Renato que você falou, e ele arma jogadas. A assistência que ele deu para esse gol sem querer, não vou falar sem querer. Esse gol de oportunismo. Mas sem querer é gol também, né? Sem querer gol. De oportunismo do Yuri foi monstro, cara. Contra o América ele também já tinha feito uma jogada pro Yuri. Ele fez o primeiro gol, acho que foi na estreia dele, ele fez um gol de falta sem querer. Fez. Ele foi cruzar, passou e entrou. Lembra disso? Foi do Santos contra o Santos. Não, mas não o Yuri, eu tô falando o Juan. Eu gosto dele, eu acho que ele tem que... assim, fica nessa dúvida aí com a volta do Matias, talvez, né? A volta do Matias Rojas. O Rojas, Quem que vai jogar? O Rojas? Tem o Rojas para jogar, tem o Adson.
De repente pode aproveitar o Juan, que ele jogou bastante ontem nessa posição. Vamos ver. Na verdade, no segundo tempo, o Lucha aproveitou bastante ele pelo lado direito. É o que eu tava falando, antes a gente não tinha nenhum time titular, né? Uhum. Definido. Agora tem várias opções. Né? Tá com várias opções. Você pode mudar a forma do time jogar ali, mudando algumas peças como ele fez ontem, né? Isso que tá legal. Pedir para você deixar o seu like aqui na transmissão, são quase 800 pessoas. Muito obrigado a você que está acompanhando aqui o Alambrado Alvinegro dentro do meu timão. Siga a gente nas redes sociais, o nosso YouTube também, tem aqui o link do Alambrado Alvinegro, para você acompanhar o Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão. O nosso link, Vitinho? Eu, Fabrício Bossi também, Rogério Micheletti, a Clara, o César, a rapaziada toda que acompanha a gente. Manda. Eu gosto das mensagens inusitadas dos nossos caras. Que, o Maciel L7 fala, Cascão, o Veloso nunca falhou. É que você não consegue assistir o Donos da Bola. É que o Veloso fala que no alto dos seus 56 anos ele nunca falhou. Eu vou falar então uma falha dele de cabeça já aqui agora, Veloso. Não é esse tipo de falha, mas pode ser essa também. Então, tá mas o Veloso já falhou das duas formas. E eu vou citar ele conta uma. Mentira, tá? Inclusive um jogo relacionado ao que aconteceu agora há pouco, né? Eles conseguiram ganhar do Cruzeiro por 1-0. A final de 96, eles contra o Cruzeiro no Parque Antártica. O Veloso falhou, sobrou a bola, o Roberto Gaúcho fez o gol. Ou foi o Marcelo Ramos, não lembro. Foi Marcelo Ramos. E o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil de 96. Grande Veloso, que mandou tirar a barreira contra o Marcelinho. Obrigado, Veloso, tamo junto. Sempre importante, mas ele pegou muito na final de 94, viu, cara? O Marcelinho bateu uma falta na gaveta, que se ele não pega 2-0, o Coringão era campeão brasileiro. O Vitor Guedes, sabe o Vitão? Opa! Ele fez uma postagem que me chamou a atenção, claro. Queria saber não a tua de opinião. Política, não, né? Não. Ah, tá. Ele falou que ele falou assim: tá faltando boa vontade com o professor Luxemburgo. Porque os números do Lucha já são bons perto do começo desastroso. E agora tem essa sequência de 8 vitórias e 3 empates. Qual é o time do Brasil que tá nessa sequência? Talvez só o Botafogo. Não sei, cara, inclusive. Se o Botafogo em 11 jogos tem 8 vitórias e 3 empates. Você acha que tá na hora de mudar já essa chavinha de que o Lucha é um técnico folclórico, porque tapa-buraco, para a chavinha de que o Lucha está fazendo um bom trabalho? Ah, com certeza, né? Acho que já foi aí essa fase que a gente estava. Cheguei a falar, né? Que há um mês a gente estava vivendo um pesadelo e comparado a isso a gente está no paraíso, né? É bizarro, assim, a maneira como o Lucha pega o Corinthians, crise extracampo, crise na bola, né? Dentro de campo mesmo, crise em absolutamente todos os sentidos. O Lucha vai lá, faz um trabalho não só dentro das 4 linhas, mas também psicológico, né? Traz a base, afasta quem não tá rendendo, afasta quem já tá vendido, quem já vai sair, no caso do Balbuena, enfim, dos caras que estavam emprestados. E agora, né, depois de tanto... quando que o Lucha chegou, mais ou menos? Enfim, deve fazer uns 2 meses e pouco. Depois... Em maio, né? Em maio? Dia 1º de maio. Boa. Boa, Vitinho. Obrigado. E aí depois... E agora, finalmente, ele tá colhendo os frutos, né? Então, acho que já dá, sim, pra gente virar essa chavinha. Claro que tem muito a melhorar, com certeza, né? Eu, por exemplo, não consigo falar que, nossa, agora sim, Luxemburgo, ninguém para, coisa e tal. Eu acho que tem muito, sim, a melhorar, mas a gente falar que não tem melhora, que, esses 11 jogos, não, é tudo enganação, isso não, eu não caio nessa, eu acho que é você ser negacionista da bola, né? Eu gostei disso, hein? Negacionista da bola. Fala bem, claro, né? Eu gostei desse negacionista. Você é um negacionista A base do meu timão vem forte. Você é negacionista da bola? Eu gosto que o Corinthians ganhe, meu. Eu também. Assim, na verdade, eu gosto do Luxemburgo, apesar de ainda achar que ele tá ultrapassado, tá? Eu acho isso mesmo. Mas eu gosto dele, cara. Eu acho que mesmo na base do abafa dele aí, do pega, vamos que vamos, que ele não treina mais o time, é o Cupertino, essas coisas a gente já sabe. Lucha já passou de 70 anos, faz parte. Tipo, chega uma hora também que tipo, a gente, velhaco na edição, você vai ficar editando o VTzinho, velho. Chega uma hora que cansa, né, velho? Então, porra, deixa os caras juvenilzada trabalhar também. Então, assim, eu acho que ele está um pouco ultrapassado nesse sentido. Mas o Luxemburgo é um cara de vestiário, um cara que entende de futebol. Ele sabe ali que o cara tá falando, tá com panelinha, tá falando mal dele, ou que tem uma briguinha ali. Ele manja isso daí, ele pesca isso daí fácil. Então ficou evidente isso, tanto é que ele fez as mudanças aí, mandou os caras embora, quem teve que mandar embora. Demorou para tirar o Luan. Demorou. A verdade é que o Luan só saiu porque tomou apavoro dos caras no motel, senão não saía. Então, quer dizer, demorou,
Mas fato é que as coisas estão ajustadas. Só que tem uma coisa, hein? Óbvio que vou até bater na madeira aqui. Se o Corinthians dá uma zica e não classifica na Copa do Brasil, a crise volta com força aí, né? Pressão. Não crise, mas uma pressãozinha volta forte aí. Então tem que ficar esperto, porque Corinthians, a cada jogo, tudo pode mudar. Eu tenho uma opinião muito peculiar a respeito disso, inclusive quando eu falo, a rapaziada fica indignada comigo. Qual vocês acham que é o objetivo do Corinthians na temporada? É conquistar um título, que seja ele da Copa do Brasil Deixa ou da eles falarem primeiro Sul-Americana, para a gente não influenciar. ou o Corinthians tem algum outro objetivo na temporada? O que você acha, César? Pode começar. Ai, Ladies nossa, é que first. isso vai tão de momento, né? Eu É acho verdade. que há pouco tempo eu só conseguia pensar em sair daquele Z4. Eu tava desesperada, falando, gente, que título, pelo amor de Deus, né? Não sejamos ingênuos, pelo amor de Deus, vamos sair desse Z4 logo e acabou. É isso, 2023 é isso. Hoje, olhando a nossa situação, dá pra morder um títulozinho aí, principalmente Concordo. a Sula, né? Concordo, acho que os objetivos mudaram aí do início da temporada, que era uma vaga na Libertadores só, né? E nada mais. Acho que agora a gente já tá chegando com força nas duas competições, né? Tem total condição, o resultado tá na nossa mão. Depende do Corinthians, quarta-feira. E vai começar uma nova fase aí contra o Estudiantes na Sul-Americana, que aí eu acho que já tem que começar a pôr um time mais cascudo, né? A molecada foi muito bem aí na Sula, mas acho que agora tem que começar. Estudiantes é diferente do Newells, né? É outro nível de time, né? Assim, é que eu acho que o objetivo do Corinthians, o Corinthians tem um objetivo na temporada só, que é não ser rebaixado. Esse é o que eu penso do Corinthians. O único objetivo é esse. Conseguimos fugir do rebaixamento. Então busca uma vaga na Sul-Americana. Porque se o Corinthians ele focar demais, por exemplo, vamos jogar a vida contra o São Paulo. O que é jogar a vida contra o São Paulo? De repente perder um Renato Augusto machucado, por que não? Porque se é para jogar a vida até o final, até o limite, não pode tirar o Renato Augusto. Então, se o objetivo do Corinthians for ganhar a Copa do Brasil, você tem que deixar o Renato Augusto os 90 minutos em campo. Independente do que for acontecer na quarta-feira. Porque o Corinthians tem que se classificar, porque esse é o objetivo. Agora, se o objetivo for não ser rebaixado, não pode jogar até o limite o Renato Augusto. Porque sem ele, a diferença do Corinthians é muito grande, cara. O Corinthians é um time com ele, outro time sem ele. Total. Vamos imaginar que... são gritantes, né? É absurdo. Então, assim, você vai... Então, qual é o objetivo? É ganhar a Copa do Brasil? Então, Renato Augusto, você vai jogar os 90 minutos, cara. Mas se estourar o músculo? Não tem problema, nosso objetivo é esse. Não é ser rebaixado. E para mim não é, entendeu? Para mim é não ser rebaixado. Acho que vai depender muito do cenário do momento do jogo e tal. É que essa vitória contra o Curitiba, e a gente ter um jogo a menos ainda contra o Grêmio, dá uma aliviada um pouquinho no negócio, porque tava pesado. Imagina se não tivesse tomado aquele gol naquela besteira contra o Inter. Do Inter. Tava com 2 pontos Teria a mais, 2 pontos a mais e tal. Mais acima ainda, mais duas assim, posições. Sobre isso daí, eu acho que uma coisa não inviabiliza a outra. É óbvio que se você perguntar para mim o que você prefere, o Corinthians não ser rebaixado. Só que, para mim, a prioridade, eu já falei isso aqui outras vezes, se jogar com o time sub-20, não é rebaixado, porque tem 4, 5 times aí piores que o Corinthians. Sub-20 não, mas esse time que está jogando na Sul-Americana aí, se jogar com essa molecada, não cai. Então, quer dizer, eu acho que tem que focar, para mim, tem que focar nesse título da Copa do Brasil, que eu acho bem possível. Sim. Por que não? Ano passado a gente quase ganhou, só não ganhou por, enfim, o Cássio talvez não tivesse naquele momento nos pênaltis, né? Porque o Cássio, se a gente parar para pensar, o Cássio arrebenta em todos os pênaltis, bem naquela final. Ele pegou o primeiro. Ele né? pegou. Pois é que o Fagner também, é o que a gente está falando, né? De repente o Fagner Teve tem que... vários fatores Sabe nessa que final. todas as decisões por pênaltis que o Corinthians participou com o Cássio, nunca, em nenhuma decisão por pênaltis, o outro time fez todos os gols. Pelo menos um pênalti o outro time perdeu. Caraca. E só em uma Mas decisão, eu não sabia. Eu também não todas, e só em duas decisões, ele não pegou um pênalti, Nossa, mas o outro time isso- perdeu. sabia. Meu Deus. Que foi aquele que a gente perdeu para eles, a semifinal do Paulistão, que o Robinho chuta por cima o primeiro pênalti, e um outro na Copa do Brasil contra o Brusque, que o Carlos Nossa. Alberto chuta para fora o pênalti. E o Corinthians acaba se classificando depois na sequência. Uhum. Todas as outras decisões, o Cássio pegou pelo menos um pênalti. Nossa, isso é um absurdo. Então é um né? número muito forte, né, cara? Então, quando Muito. o Corinthians chega para decidir por exemplo, o São Paulo tem lá o Rafael. Pô, o Corinthians tem o Não Cássio. compara. Então o Corinthians já chega em campo assim, ó, 1-0 é nosso. Olha né? o pênalti que ele tomou ontem.
do Flamengo, você viu? Vocês viram? Mas era o Jandrei o goleiro, né? Ah, era o Jandrei? Era o Jandrei no então gol. retiro. Esse Jandrei aí Mesmo também. assim, Cara, esse Jandrei. A Bruna, quantos anos tem a Bruna? Sua 4. filha. Com, assim, meses você não deixava ele segurar ela. Né? Porque senão... Mano, deixar segurar, cai de cabeça no chão, velho. Esse era um frangueiro de marca maior, tanto que não tá nem jogando. Jogou ontem só contra mas Cara, eles o Carlos pouparam até o Miguel, goleiro mano. ontem. Esse goleiro, O Corinthians tem os 2 melhores goleiros do Brasil. os dois melhores. Esse cara é impressionante. Impressionante. Aliás, ele chega perto ali quando sai gol, ele chega perto pra comemorar, parece que ele é um Assustador. monte de criancinha, né? É É verdade. impressionante, cara. Outro amuleto E também, ele é hein? um Amuleto. goleiro, cara. Eu gosto dele. E falando ainda sobre a malandragem do Lucha, na entrevista coletiva ontem, depois da vitória contra o Coritiba, ele falou assim, o objetivo, mais ou menos concordando comigo, ele não usou o termo objetivo. Ele só falou assim, o mais importante para o Corinthians é o Campeonato Brasileiro. Você acha que ele fez isso na base da malandragem, para tirar a pressão e tirar o foco, ou ele realmente pensa isso? Eu acho que fez isso mesmo, para tirar a pressão, e acho que tá certo. Tem que deixar. Ah, não, eles não vão lotar lá o salão de festas, vai ser uma pressão. Falou que estão falando um monte de coisa. Lá deixa eles falarem. Vamos na nossa, vamos quietinho, vamos entrar no jogo da vida aí. E se Deus quiser, mais uma final aí. Inclusive tem a questão da República, acho que o Flamengo não vai ser, o Grêmio não vai conseguir. Ah, é difícil. Se bem que o Renato Gaúcho, ele de bobo também não tem nada, né? O É. discurso dele depois do primeiro jogo foi que já era. Agora ele já se arrumou inteiro na cadeira, né? Já falou assim, opa, eles já perderam. Vamos tentar. Arrumou, vai com tentar. uma roupinha diferente pro Maracanã para tentar a classificação. E o Corinthians tem a possibilidade de dar revanche do ano passado. Nossa. A gente vai passar do São Paulo e vai pegar o Flamengo na final. E vai ser a revanche, tomara que o Corinthians decida em casa. O Grêmio não tem nenhuma chance. Tem chance, hein, cara? Tem chance. Porque o São Paulo ele tá explodindo os Tá caras. explodindo, tá arrebentando com tudo lá, cara. Eu sei não, eu acho que o Tá Grêmio... uma crise. Eu vou torcer pro Grêmio, né? Porque... Aliás, não sei, viu, Uma cara? pergunta do Adnei legal para também não você. sei. Aqui. Porque eu não sei, de repente é uma boa que o Flamengo se classifique. Você vai O ter Flamengo revanche. não vai ser o mesmo Flamengo do ano passado. Não. O cara tá destruindo internamente o Flamengo. Pode ser uma boa o Flamengo aí pro Coringão. Vamos ver. O Corinthians contratou, a pergunta aí do Adnei Ribeiro. Um abraço para você, Adnei Ribeiro. Estamos chegando a quase 1.000 pessoas aqui na nossa live. Pedir para você deixar o seu like aqui na nossa transmissão e que para você siga também o Alambrado Alvinegro. Do Cascão, toca o hino do Corinthians aí, Cascão, e o Fabrício Boss também, o Rogério Já Micheletti. tá fixado o link aí. O Vitinho fixou o link pra Fixou o nós. link, é só você Segue clicar aí, família. e seguir também. Seguir também a arquibancada do Corinthians, que está em todos os jogos. Teve presente em Rosário. Vai para La Plata também? Eu tô Assistir a volta contra o Estudiantes? pensando, eu tô me enganando aqui, mas no final das contas eu vou acabar O indo. cara não aguenta, né? O cara não aguenta. Vê lá. Eu fechei tal, jogo. domingo a viagem pro News, fechei domingo pra ir terça, você acredita? Esse do Rosário, Rosário desce em Buenos Aires mesmo e vai de... 3 do horas lado. de carro, mas tem voo direto da Gol pra Mas você Rosário. foi para Buenos Fui Aires. pra Buenos Aires, peguei ali um transfer ali de 3 E horas. esse La Plata aí? É perto? Eu não La sei. Plata É, uma perto. hora. La Plata é 70 tipo, eu sei quilômetros. porque eu fui num jogo Boca e Racing, quando eu estive na Argentina em 2003. É tipo Campinas, São Paulo. La Ah, Plata. pertinho. É Dá pra pertinho. ir, dá pra ir sus. Dá pra ir. Dá pra Quer dizer, invadir. dá pra ir até o inferno, né? Mas o Pra ver o Coringão. estádio do Estudiantes é um estádio ele é mais moderno do que o estádio do Sim. Rosário, o Mário Kempis, com Tá certeza. reformado, né? Tá reformado. Então, Cê- parece um pouco já o viu o estádio da setor Independência. Não tem De lá? a vista é ruim aqui no É estádio da pra fora do Independência. estádio. Todo estádio tem o contorno, Não, eles esse fizeram... esse é do Independente. Não, Do Estudiantes também? também fizeram o setor Quer dizer, visitante pra uns fora do gênios de estádio. obra da engenharia, os gênios da engenharia. é Olha, isso? acho que é de propósito, pra abafar ali, pra não interferir no jogo mesmo. Esses caras são ridículos. E Isso o aí- Adnei Ribeiro Outra coisa, pergunta: Adnei. Cascão, o Rojas tem condições de começar jogando? Então, condição física tem, porque ele Tem entrou que no ter, jogo. Tem que ter. Agora, putz, cara, eu lembro quando o Thiago Salazar, da TV Gazeta, um abraço para ele, ele foi lá, ele esteve aqui no Resenha no Alambrado e ele falou dessa dificuldade de condicionamento físico, enfim. Vamos mudar. A facilidade de se lesionar que o Rojas tem, em 2 anos lá no Racing, ele jogou 55 jogos, se eu não me engano, ficou muito tempo machucado. O cara realmente é um cara de vidro, né? Então eu espero que... É que assim, eu dou umas cornetadas, mas eu torço, né, cara? Eu Sim. quero que o cara jogue, parece que ele de fato é bom de bola. Recebeu a 10 agora. Eu né? vi o Riquelme elogiando ele. Cara, eu quero de fato que o cara jogue. O cara tem que jogar, meu. Se não jogar agora, vai jogar quando? Agora que é a decisão importante. Nós temos Agora que é o jogo importante. Bruno Maziotti aí pra Eu consertar. ia Então, falar isso. Aliás, o Maziotti. Bruno Maziotti que vai colar com a gente também
no Papo Fiel aqui no Alambrado Alvinegro. Em breve estará aqui. Vamos falar com Show, ele hein? sobre a recuperação não só do Matias Rojas, como todos os caras que ele recuperou, inclusive Ronaldo Fenômeno. Ele foi um dos grandes responsáveis pela recuperação do Ronaldo Fenômeno naquela época que ele tava meio leitão, que nem eu, assim. E aí ele, ficou fininho, velho. Renato Augusto também, né? Ele recupera todo mundo. O cara é um milagreiro. É milagreiro que fala, né? É, milagreiro. O cara fez milagre com o Ronaldo. Enzo Soler contribuindo aqui com R$10 com o meu timão, Alambrado Alvinegro. E é para você, César. Ó, o Arquibancada já contou sobre o pau quebrando e nós lá em Rosário tentando entender o que estava acontecendo. Era pedra para tudo quanto é lado. Estarei em La Plata. Um abraço para você, Enzo, e pedir para que você siga também o Alambrado. Conhece e que na audiência rotativa aqui, César. Aqui, ó, e você conte um pouquinho, você contou no começo. Do canal, Enzão, você contou um pouquinho no começo. Conta de novo como é que foi essa aventura em Rosário. Cara, primeiro tempo parecia que tava tudo bem, né? Até chegar o intervalo, começou aquelas provocações ali entre as torcidas. Do nada começou a voar pedregulho, cadeira. Meu, só faltou voar bomba. Que nesse jogo, pelo menos, não voou. No Maracanã sempre voa bomba lá, né? Pra todo lado e ninguém faz nada. Mas essa foi tenso mesmo. Até cara mais vivido, assim, de organizada, que já foi pra todo canto, fala que esse foi um dos jogos mais tensos aí da história. Vai ficar pra história, porque ficou o intervalo inteiro. Treta. E a polícia não vinha. A polícia veio só quando abriu o portão, né? Eles conseguiram romper o portão ali. Quer dizer, ali que 10, 15 minutos ficou a torcida. Era pedra dos dois lados e de cima porque também, eu tava né? bem na divisória ali para fazer os vídeos, aí começou a quebrar o pau ali eu saí, né, ali, fui pro outro lado para fugir das pedras. Você não foi com a mulher, né? Não, você foi sozinho. Porra, pelo amor de Deus, né? Livra a mulher dessa, né, meu? Essa aí começou a voar pedra do outro lado também, aí começou a voar cadeira, aí começou a ficar cada vez pior a situação ali, aí a hora que abriu o portão os caras estavam ameaçando invadir, e você via lá de longe os torcedores organizados, a barra deles lá, aquele vídeo que viralizou, que é eles sendo esmagados lá, né? Nossa. Foi nesse momento que eles viram o que estava acontecendo, que era no setor oposto do estádio, e eles saíram correndo ali para tentar invadir e ficar em maior número ainda. Eram, acho que 40 mil pessoas, a gente estava nos 400, 500 ali. Então, fora a cambada de racista que tem naquele estádio, daquele Rosário Central. Começa desde cedo, não foi né? uma nem duas, eram mais de 10 pessoas fazendo. Tudo racista, cara. Vocês não prestam, velho. Vocês não prestam para fazer isso. Todos vocês que fizeram, imitaram macaco para brasileiro, para qualquer um. Vocês não prestam, não valem nada. E virou uma prática isso, né? E vai acontecer muito mais. E aí, agora eles estão querendo punir, né? Que eu também não acho certo lá, o pessoal que tá tirando o sarro da moeda deles, que hoje uma nota de 10 pesos acho que vale. Eu fui para Argentina, acho que no meio do ano passado, e, cara, fui trocar lá, sei lá, R$2.000, veio um negócio assim de dinheiro. E o Me senti um bilionário. Então agora estão falando que vão prender as pessoas que queimaram o dinheiro. Rasgam dinheiro, mas para eles o racismo lá é estrutural, é normal, né? E é bom que se diga, racismo, com exceção do Brasil, na América do Sul, não é crime. Então o cara não vai preso por ser racista no restante, só no Brasil, Então por isso que fica os caras estão até provocativos e eles estão ligeiros, porque sabem o que está acontecendo aqui agora. Então, por mais que eles insistam em fazer, eles estão ligeiros para fazer isso aqui no Brasil. Mas fora, cara, pode se acostumar que vai ter bastante. O Billy Perdigão fala que tinha até os caras estavam com estilingue, meu. Verdade. Eu falei, meu, como tá vindo essa... Teve uma pedra que pegou aqui. Pegou no Mil Grau também. Pegou o grande também. Kelvin Mil Grau, um beijo para ele, parceiro. Tomou a pedrada, o Kelvin. Me acertou também, eu falei, meu, mas não é possível, tá vindo tão direto assim. E de onde vinham as pedras? Os caras quebravam do cara, pelo menos no nosso setor tinha uns alambrados de ferro que dividem assim o setor, e tinha uns apoios, eram umas pedras desse tamanho, cara. Se só bater o pé, quebrava. Era só você tirar ali, só que para arremessar aquele pedregulho ali tinha que ser várzea, meu, que várzea. Teve torcedor relatando, né, não sei se o César viu isso, que eles quebravam, né, as arquibancadas, eles quebravam mesmo a arquibancada do próprio time, só para ter pedra para possível, a quantidade de pedra que voou na gente. Cara, se o cara quebra o nosso Neoquímica Arena, né, vamos falar, vamos dar moral lá pro patrocinador. Cara, eu acho que os próprios torcedores do Corinthians dão porrada no cara que quebrar o estádio. Não pode degradar o estado do Coringão, né, meu? Não, e os visitantes aqui, maior moleza, né? Aqui é molezinha, eles vêm tranquilinho, ficam ali de boa. Será que tem privada
automática Ah, deve ter. Tem, o setor setor sul. visitante? É, o Deve setor ter sul. cafezinho expresso de graça também. Impressionante. Pode tudo. Na verdade, o Corinthians gourmetizou. É. Isso a gente até falou com o Jorge Calil semana Eu passada. falei para ele que ele falou que eu preferi o Pacaembu, ele ficou indignado comigo. Ele ficou indignado. Eu também confidencio que eu prefiro o Pacaembu. Apesar de, porra, ter um puta de um orgulho do estádio da Neoquímica Arena, um puta de um estádio. Mas eu preferia Assistir jogos. Corinthians raiz. E ele falou que não trocou o público, ele tá de sacanagem. O Calil Trocou muito. Não, trocou 100% de troca de Só não trocou, trocou ali 75% porque o setor norte é a curvinha do Pacaembu ainda. Isso é ainda, Não isso muito, ainda é. Mas não é trocou quase E não público 100% total. também, não 100%. E ele fala, o Pacaembu estava localizado num lugar nobre de São Paulo, com o público, a torcida feita pela maioria de pessoas de classe média para baixo. A verdade é essa, Sim. no Pacaembu. E hoje nós estamos no extremo leste de São Paulo, em Itaquera, que é uma localidade mais humilde, mas com público totalmente, pelo menos você falou 70%, acho que até mais, mas Pode indo ser mais, entre 70% e 80% de torcida de classe média para alta. São muito poucos. Porque é caro o ingresso. Setor, ele veio popular, falar né? aqui que o único que fica mais vazio é o setor oeste, que de Cadeira. fato é o oeste, mas porque você entrar, você ver o oeste inferior ali, é uma bala, velho. É uma bala. Fora que uma boa parte, eu falei isso pro Calil aqui, uma boa parte reservada para conselheiros do clube. Isso é um fato. Sim. Que ele não vai admitir, mas quem é conselheiro e está assistindo a gente sabe disso. Tem uma, até como prestação de serviço, se a Clara não souber, a gente pesquisa aqui, se o César talvez saiba. Tem uma pergunta aqui do Vitor Trindade. Um abraço para você, Vitor. Pedir para que você siga a gente no Alambrado Alvinegro também. A gente deve saber, a gente descobre essa informação, né? Que horas que é o treino aberto amanhã? 5h30. Né? Às 17. Então é o seguinte, Vitor. Ao vivo no meu timão, às 17h30, o treino aberto, o jogo. É você que vai filmar lá? O jogo é antes, né? Se assovia, chupa O cana. Vitor vai estar lá tudo, também, né? ó, são quase tinha 1.030 pessoas, embaçado. prestação de É serviço. brabo. Então amanhã, e para entrar no jogo, para assistir o treino aberto, bom, se é aberto não tem que pagar nada, né? Eu tenho que ter ingresso, só trocar o quilo de ingresso. Tem que ter feito a alimento. reserva. Tem que Quilo ter de o alimento voucher. não perecível, precisa? Tem que ter feito Os a caras reserva sempre do levam. voucher, exatamente. Os caras levam sempre açúcar. Parece que, todo mundo precisa de açúcar para subir. Vamos mudar um pouco isso aí, né, meu? Aliás, Leva um pouquinho de eu arroz, entrei- né? Um pouquinho eu de feijão. entrei em 1 minuto, no mesmo minuto que abriu ali as reservas para o treino aberto, e pela minha conta lá do Ingressos Corinthians, eu não consegui pegar. Ah, porque é o mesmo sistema de ingressos? Mesmo Não pra- foi pelo fiel, eu pego pelo fiel torcedor. Esse aí foi por aquela venda Ingressos para quem não é Corinthians, sócio, né? Ingressos Corinthians. Ah, tem essa também? Não abriu, assim, sempre que eu abro no fiel torcedor dá certo. Lá não deu, não. Não sei o que aconteceu, deu algum Então- problema. Muita gente ficou sem. Também a galera entra lá, pode reservar 5, a pessoa pega 5, nem vai usar os 5. Foi o que aconteceu. Eita, nós. eu peguei por outra pessoa. O Corinthians é uma várzea desde o setor da gestão máxima, que é a sua presidência, até passando aí pelo esquema de ingressos aí, é duro. Inclusive, né? quem tiver com ingresso sobrando, quiser doar, me chama lá no Instagram, na arquibancada do Corinthians, me fala que eu ajudo a achar quem precisa, né? Isso, faz o meio campo. Porque senão fica vazio. Então é o seguinte, lá, ó, tem uma perde mensagem, ó. propósito. Perdi. Se você conseguir, Vitor, se você conseguir me ajudar, duas coisas. Primeiro, buscar o superchat do Claudinei José Trento, que eu acabei perdendo aqui, ó. E depois teve um torcedor lá em cima. Você tá dormindo? Não, é porque é muita mensagem. Então São tá, 1.015 Claudinei, eu já pessoas. achei. Não, é que não o que você achou? O Vitor colocou na tela. Não, eu achei antes aqui, mas tudo bem. Tá bom. Mas é que ele só falou aqui, ó, Claudinei. Claudinei é um papo que a gente estava tendo sobre o Luxemburgo. Ele falou assim, Luxemburgo. Ele não gosta muito do Luxemburgo. Por isso. Vocês vão ter que me engolir. Ele não gosta do luxo, Claudinei. Achei aqui, ó. Se o luxo é burro, hein? Achei aqui então, César, ó. Danilo Santos. Alguém na humildade tem ingresso para o treino aberto amanhã sobrando? Olha aí. É meu aniversário e gostaria muito de ir. É o Danilo. Aí, Danilo cara, Santos. Danilo Santos, me chama lá na arquibancada do Corinthians que eu vou tentar agilizar esse ingresso aí para você. Alguém vai, com certeza, alguma alma boa aí vai Isso. doar Há o de ingresso alguém. aí. Porque tem uns caras que Boa, pegam e não Danilão. vai, né? Tamo junto. Tomara que você consiga aí amanhã comemorar teu Porque aniversário. libera lá. 5 por cada. pessoas, então, tá a um pessoa, monte, pelo amor de vai com Deus. 5, 4 pessoas? Muito difícil, né? Ainda no treino. É porque tá cheio de cara que não faz porra nenhuma da vida também, né? Vamos ser sinceros. Verdade é essa. Em geral, tem muito cara que não faz nada. Porque, não sei se vocês sabem, tem cara que não gosta de trabalhar muito.
Sim. Então, tô nem falando isso exclusivo do Corinthians, tá? Tô falando de todas as torcidas. Tem cara que, 2 horas da... Você marcar um treino aberto 10 horas da manhã de uma segunda-feira, o cara tá lá, lotado. Porque tá cheio de vagabundo no mundo. Mas pelo Corinthians vale Cara, eu tudo. trabalho de manhã, eu sou vagabundo. Então, mas tem cara que não faz nada, eu tô falando. É que você trabalha à tarde. Eu trabalho à tarde até. Tarde e noite. Estamos trabalhando aqui, né, papai? Às 10 da noite. Ó. Mas tem cara que não faz nada. É muito cara que não faz nada. Porque, infelizmente, tem muito cara que não gosta de trabalhar. Mas, enfim. Isso é uma outra discussão para um outro dia. Então, vamos tentar escalar. O Fraga fala aqui, mas quem gosta de trabalhar? Ô, Fraga, Você viu aquela entrevista do Zeca Pagodinho pro Jô Soares? Já viu isso aí? Vi. Que o Jô Soares pergunta assim, Zeca Pagodinho, fala uma coisa que você não gosta de fazer. Aí ele fala assim, trabalhar. Mano. Mas só Já vi. trabalhar uma coisa que só eu não que o gosto. cara... Enfim, o cara é músico e esse é o trampo do cara. Por isso que o objetivo de todo mundo é buscar trabalhar naquilo que gosta de fazer. Porque deixa de ser um trabalho. Exatamente. A verdade é Tentar, essa. assim, escalar o Corinthians para amanhã. Vamos escalar o Coringão? Vamos fazer um exercício aqui nosso, escalar. Cássio no gol, Cássio no gol. certo? Aí tentar fazer uma votação. Vocês acham que ele vai no 3-5-2 ou no Não, 4-4-2? o que a gente quer ou o que a gente acha que ele vai pôr? Não, a gente tá em... Vamos tentar abrir uma votação que a maioria achar é o que vai ser em Eu escalar o acho que ele time. vai no entendeu? 4-3-3. 4-3-3. Então não vai com 3 zagueiros. Não, eu acho que não. Eu também acho que não. E para mim, ele põe o Bruno Mendes no lugar do Fagner. É. Apesar de eu achar que o Fagner é mais experiente, mas ele não vai arriscar deixar buraco na direita, como vem acontecendo. Então ele deve escalar o Cara, Bruno e o Bruno Mendes. Mendes tem uma característica que me chama a atenção. Não sei se vocês repararam já, quando vem aquela bola cruzada do lado direito do ataque adversário, do lateral, geralmente o Fagner tem muita dificuldade na cobertura do zagueiro. Ele é baixo. Muita dificuldade. E o Bruno Mendes, se ele não intercepta a bola, ele coloca o corpo, ele divide com o zagueiro, ele não deixa o cara finalizar Isso com é tranquilidade. importantíssimo, hein, E o, taticamente. e o Corinthians deixou de tomar muitos gols que estava tomando antes com o Fagner. Então acho até por isso também o Bruno Mendes joga. Verdade. Eu só tenho dúvida se ele vai com 3 zagueiros ou não. Se ele for... Não, fazer um parênteses, perguntar para Clara a situação que você que acompanha, enfim, redação do meu timão aqui, como está a situação do Mosquito, Gustavo Mosquito, e do Veríssimo? A última atualização que a gente teve foi do Vessa, né, na semana passada, e foi justamente o Vessa meio que antecipou o que aconteceu contra o Coritiba, né? Todos eles, ó, Mosquito, Moscardo, Rojas, Veríssimo e tinha mais um que voltou também no último jogo. Agora não me fugiu, mas enfim. Eles estavam, né? O objetivo do Corinthians era voltar com todos eles agora contra o Coritiba. Veríssimo, não deu. Veríssimo não deu. Mosquito Até também surpreendente não, o Veríssimo mas ficar eles de estão fora. nesse... então, o Veríssimo ele tá meio Contratou que na outro de vidro, pré-temporada. é isso? Não, o Veríssimo ele tá naquela pré-temporada, né? Porra, eu também quero ficar numa pré-temporada ganhando uma bala sem como fazer se- porra nenhuma, É velho. como Mas se ele teve tivesse lesão em séria, janeiro, né? vai, Ele teve. pensando aqui em Então, como mas- é o Brasil. Mas contratou o cara outras com lesão palavras, séria. sim. Mas o Corinthians só conseguiu contratar ele por Exatamente. Causa da lesão, senão Então, ele tinha por muito isso, mercado na Europa, né? Os caras fazem um alarde danado que contrataram uns puta jogador, que foi o caso do Rojas, foi o caso do Veríssimo. Mas em que condição os caras chegam? Podre, velho. Porra, é duro, hein? Os caras têm que jogar, velho. Pra ser contratado pelo Coringão, tem que chegar, vestir a camisa e jogar. Vamos continuar. Concordo com você. Não A gente uma vai continuar. cortadinha de leve Não, só não, aí. não é por isso. Não, é só Vamos lá, você Zaga, esquecer. Murilo e Gil, não tem Não, jeito. só para continuar aqui, ó, que o César falou isso do ingresso, tá ajudando a rapaziada, ó. Luciano Luiz de Oliveira também não conseguiu ingresso pelo Ingresso Corinthians. Eu vou falar todos aqui. Aí, rapaziada, vocês entrem em contato com o César na arquibancada do Corinthians para ele ajudar, ó. E ver se alguém que tem e não vai usar, Isso, exatamente. ajuda Isso. também, né? Fernanda Karen, um ingresso. Meu marido e meu filho ganharam no programa anterior. Me ajuda, eu também quero ir à Arena. Sou de Jacareí, em São Paulo. É muita gente tentando ir. Então aí na zaga, Murilo e Gil. Murilo e Gil, acho que é indiscutível. Óbvio, né? O Veríssimo seria o titular numa condição natural se jogasse bola, que já tá também me irritando um pouco essa demora do cara jogar, né? Então, mas o São Paulo vai jogar com o... Não tem o Luciano, vai jogar com o Caleri de referência. Caleri. E vai botar o Lucas naquela fumaça desgraçada que esse Lucas é, meu. Então, e aí você vai o Lucas deixar em no... cima do Gil é complicado. Então, por isso tem que jogar com 3 zagueiros, cara. Joga com 3 zagueiros, nem 3 zagueiros, 5 zagueiros, cara. Mais uns Não precisa avançar as linhas, cara. Mete o Fagner, fecha com 3 e põe o Fábio Santos pro Lucas bater no paredão e voltar, cara. Porque se for no mano a mano com o Gil, vai dar ruim, mas eu velho. acho que ele não vai com 3 zagueiros. No lado esquerdo, eu acho que ele vai insistir no Fábio Santos pela experiência. E o Fábio Santos
falhou também, acho que foi contra o Contra o América. Inter, Mineiro. né? Foi contra o Inter, que os 2 gols foram nas costas dele. Então é temerário, já diria. Quem que falava? Temegário. Paulo Mal César. O mal do Maurício de Araraquara. Alguém falava Era assim. Paulo Quero César da Praça é Oliveira? Nossa. Paulo César de Oliveira, o árbitro. É É. verdade, ele fala isso aí. Temegáguio, Temegáguio. Ele é meio gago, né? Não é gago isso, é Língua presa. língua presa. Então, assim, ele deve jogar com o Fábio Santos pela esquerda. Aí deve vir o Moscardo, né? Porque ele já preparou o menino. Deve ser um O Moscardo. Curitiba sim. deve ser o Moscardo de primeiro E volante. o segundo? Com o Maicon. O Maicon tá jogando bem todos os Tá, jogos. mas vai jogar o Maicon ou vai jogar o Fausto Vera? Não, o Fausto Vera, se ele jogar, o Lucha vai fazer cagada. Porque não dá para jogar com o Fausto Vera. De gripe aí do não, pô, ele veio com gripe já, né? Porque é o argentino que não marca ninguém. Com Moscardo? Eu acho que ele deveria começar com o Moscardo. Eu acho que não. Você acha que ele vai começar com quem? Pela falta de experiência? Pela falta de ritmo de jogo. Moscardo, dá pra ver que ele não tá 100%. Então você acha que ele vai pôr o Maicon de primeiro e o Fausto Vera? Não, eu acho que talvez Renato Augusto, Juan. Mas um volante só no jogo que você precisa segurar? Aí é uma escalação ousada, hein? Não, mas no jogo ele não vai fazer isso. No jogo que ele tem que segurar um pouquinho, ele não vai pôr um volante só. Mas Wesley se ele coloca o Wesley, fogo no mas se ele coloca o Wesley e e o Adson, são 2 caras que fazem um corredor inteiro, né? Ele tem que jogar, não sei se ele vai pôr, mas ele tem que jogar até pela necessidade que o São Paulo tem de atacar com o Adson. Porque o Adson é muito bom no contra-ataque, ele é leve, tá desarmando, que é uma beleza o Adson. Eu gosto do Adson. Tem o fator que ele sempre joga bem, né? Contra os caras, né? E aí, isso aí. Eu acho que ela acertou a escalação, hein, cara. Acho que o Lucha vai meter Adson e Wesley pra botar fumaça nos caras no contra-golpe. Deveria fazer isso agora. E aí o meio campo, Renato Augusto, Juan... Mas aí o Temegáguio. Aí o Juan vai dançar. Mas o Juan não pode sair do time, cara. O Okay. Juan eu acho um Juan, motorzinho. também acho que ele não tira. Depois desse último jogo contra o Curitiba, eu não acho. Mas ele traz o Wesley e o Adson pra marcar. O André Santana, que contribuiu com R$5, ele dá a escalação dele aqui. Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Fagner. É 3-5-2, né? Ele 3 zagueiros, Bruno Mendes, Gil e Murilo. Aí os alas, Fagner e Bidu na visão dele. Maicon, Juan Oliveira e o Renato. E na frente, Wesley e Yuri. Quem ele tirou aqui, então? Adson. Ele tirou o Adson. Eu acho que o Adson joga, além dele jogar muito bem contra o São Paulo, ele é aquela válvula de escape, né? Ele é rapidinho. O cara que pega a bola pela direita, sai costurando. Eu também gosto, apesar de ele algumas como meia, decisões né? que ele Porque toma. o que eu tô gostando do Adson é que ele tá flutuando. Ele não é mais aquele pontinha que a única coisa que faz é cortar para. Mas eu diria que com 50 quilos que ele tem, até eu flutuar. Porque ele é rápido, mano. Vixe, mano, o moleque sai correndo. Ele é rápido. E esse boné do confia no pai? Esse aqui é do Renato Augusto, né? Porque, puta, cara, o time com ele é uma coisa, sem ele é outra. Então, torço demais para que ele esteja bem e inspirado. Aliás, o Renato tá inspirado em quase todos os jogos, né? Então, ele com a bola no pé, outra pegada. Outra né? Pega coisa, aquela penteada bonita. Não, ele deu um bola. toque ontem, nem resultou em gol. Que ele tá com a bola dominada na intermediária, o Juan passa, ele dá um toque no ponto futuro pro Juan. Não, o lance do gol do Gil, foi do Gil? O gol do Yuri Alberto. Passe pro Juan. Olha o toque que ele dá pro Juan, que o Juan é central. Fatiadinha, né? Cara, não, mas foi até um outro lance que ele deu o passe. O Renato já era bom assim em 2015? Era. Só que o Jadson, mas é que agora tá chamando muito mais atenção. Não, é porque aquele time era monstro, né? O nível desceu do resto do time. Cara, aí ele chama atenção. Pô, aquele time, o meio campo daquele time era Jadson, Renato Augusto, Elias ataque Wagner Love, né? Malcolm, Elias, Ralf. O Ralf, se bem que o Ralf em 2015 ele ficou um tempo machucado, não lembro quem que era o outro volante. Vou dizer uma coisa. Entrou o Bruno Henrique no lugar, mas eu preferia. O time de 2015, ou seja, 7 anos atrás, foi o último time que eu tinha certeza do Corinthians, que eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Que entrava em campo, eu achando que eu tinha certeza que o time ia ganhar. Tipo, nunca mais me passou tanta confiança. Esse foi o último time que, de fato, me passou confiança, foi o time do Corinthians 2015, com o professor Tite. Adeus, Nor. E que o ano começou ruim ali, que o Guerreiro foi embora, né? Fez aquilo que fez. Os caras deram um pescotapa nele. Deram uma chegada junto. Tem uns caras torcedor burro do caralho, né? Não pode falar palavrão, eu sempre esqueço. Mas eu vou lembrando. Os caras invadem o CT para pegar jogador e dá o pescoção. Ao invés de dar nos pés de rato, nos caras que estão na tiriça, tipo o Luan. Apesar que dessa vez. Né? Exagerando. Tá? Não sei, também, não sei. Isso é uma discussão polêmica. Aliás, estava falando com o nosso parceiro Eduardo. Tem uma outra escalação boa. No pós-jogo. E ele, enfim,
Eu penso mais ou menos como ele, nesse caso do Luan. Mas falando especificamente do tapa que deram no Guerreiro, não dá, né, meu? O cara fez os 2 gols do Mundial, velho. É a mesma coisa que você querer dar um tapa no Cássio, velho. Que jeito, cara? Não dá, velho. Tem cara que você não pode mexer. Eu tava outro dia conversando com o Metaleiro. Metaleiro foi presidente da Gaviões da Fiel. Aliás, um abraço pro Metaleiro. O Metaleiro é um cara gente boa. Ele era meio da confusão, né? Teve um período aí que ele arrumou umas confusão forte. Cara, e é engraçado que ele confidenciou uma coisa que, assim, ele foi... que nessa época, não sei se ainda é assim, os caras têm umas missões, né? Então, ele teve como missão dar uma dura no craque Neto, que na época era o camisa 10 do Coringão, e ele teve essa missão de pegar um Neto no pé do ouvido, trocar uma ideia. A hora que ele foi falar com o Neto, ele não conseguiu, velho. Porque o Neto era muito ídolo do Coringão. O cara não consegue, porque, cara, é a idolatria que a gente tem pelo jogador. Então, tem coisas que você tem que ter o respeito, a admiração. O que o Guerreiro construiu no Corinthians, tudo bem que ele depois deu uma queimada aí de ter ido para uns timeco aí, mas, cara, a história tá aí. O cara marcou a história. Tem caras que não dá para você mexer. Tem os caras certos para fazer essas coisas. Não é o caso dos grandes ídolos da história do Coringão. Eu acho também que você pode criticar, obviamente você pode criticar se o cara foi mal, não foi e tal, mas tem alguns caras que você tem que... Os caras usam o termo passar o pano, né? Passar o pano mesmo. Você pode criticar o cara. Pô, tomou o frango e tal, mas tem alguns caras que você tem que relevar de tanta coisa importante que ele fez. É isso aí. E aí, continuando o time, tem muita gente votando no time que você falou. E tem a galera concordou? Muita gente concordando que tem que jogar. E eu não tinha pensado nisso, cara. Eu concordo com você também. Você põe o Wesley, você põe o Adson, deixa o Yuri Alberto tentando ganhar as divididas ali no meio. Eu gosto. Só que tem a questão do meio campo, né? Aí tem a questão do Matias Roas. Se jogar, esse negócio, o cara vem com moral, os caras vão tirar o Adson para pôr o Matias Roas. Se ele quiser, se o Matias Roas falar, eu quero jogar, cai o moleque. Mas aí o Pô fechou. Tem essa, eu quero jogar com o Pô fechou. Nisso aí nós temos técnico. Ele põe para jogar quem ele quer, meu. Isso aí o Pô fechou tem moral. O mais importante. Acho difícil de começar o jogo. O Rojas, pode ser que o Lucha coloque no segundo tempo, ali com uns minutos, mas começar o jogo eu acho bem difícil. Eu acho que até que não deveria, né? Mesmo. Samuel Bueno fala, Clarinha é a voz da sensatez. Aí, no Alambrada. Que beleza. O Rigo Roque também fala, vocês acham que tem grande chance do Coringão ir com 3 zagueiros contra o Tricolor de Paraisópolis? Ele chama porque você sabe que o Morumbi fica do ladinho. Vila Sônia, né? Paraisópolis fica no meio da Vila Sônia ali, enfim. Não deixa de ser. Eu iria com 3 zagueiros. Há chances também dele. Eu gostaria até pra gente se defender mesmo, né? Segurar resultado e tal, mas o Lucha parece que abdicou, né, desses 3 zagueiros. E o Lucha ali deu meio errado contra o Del Valle fora de casa. O Lucha deu uma entrevista no apito final, que ele foi com o craque Neto, que tava o Kleber Machado, e ele falou um negócio... Você acha que ele afinou pro Kleber Machado ou o Kleber Machado afinou para ele? Ou ficou igual? O que você acha? Não, eu vou ser sincero que eu não assisti o programa inteiro. Eu assisti um trecho quando o Luxemburgo fala da qualidade do jogador brasileiro em comparação com as táticas e os conceitos de futebol que vêm de fora. E em cima do que ele falou, que eu vou explicar mais ou menos, vai na linha de que do Corinthians jogar com Wesley e o Adson. Ele fala que a grande característica do futebol brasileiro não é a organização tática, não é é a individualidade, é 1 contra 1, é o improviso. E isso o Wesley e o Adson têm de sobra. Exatamente. Né? Coisa que de repente o Rojas não tem. De repente o Fausto Vera não tem até porque eles não são brasileiros, entendeu? Então não tem isso no DNA dos caras, de ir pra cima, de buscar 1 contra 1. E se o Lucha defendeu tanto essa tese, lá frente a frente com o craque Neto, com o Kleber Machado e tal, a Marília Ruiz também tava, eu acho. Sim. Se ele defendeu tudo isso, se vai de encontro. A Marília Ruiz é parte integrante do programa. Do meu time. Grande Marília Ruiz. Vai, Corinthians! Se ele defendeu isso, é porque o pensamento dele vale para um jogo importante como esse. Exato. Então, pensando nisso, senão ele iria contra o que ele pensa, né? Sim. Eu acho que ele vai A parte crucial do jogo é segurar a pressão inicial. Ali, mas eu acho que mais que 3 zagueiros, que o time não está acostumado, ele tem que se entrosou a zaga com os 4, com a linha de 4, tem que colocar mais um volante para proteger a zaga, não jogar só com um volante, que aí eu acho cagado. Eu acho que se ele for com 4, ele vai com o Moscardo, o Maicon, pelo menos isso Juan, daí. Renato Augusto, fecha bonitinho, é e isso aí vai Yuri Alberto e Adson. É isso. Para mim, esse é o time. Sinceramente,
é o time que eu entraria, é esse daí. É o que foi o primeiro tempo do... Não então. com Curitiba, 3 né? na frente, porque também 3 na frente eu acho que você está tirando a possibilidade, como o Corinthians está em vantagem, dá para dar uma seguradinha e aí você pode mexer no time de acordo com a situação do jogo. Concordo. De todos os jogadores que o Luxemburgo Ah, estão perguntando o Rafael Klaus também, viu? vai ser o Aqui árbitro o- da partida. Senhora. O Kim Jong-un. Conhece o Kim Jong-un? Kim Jong-un, grande Kim Jong-un. Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Kim Jong-un está perguntando, eu não sei o que ele está fazendo nesse momento O Kim lá na, Jong-un, lá na Coreia do Norte. um louco, né? Qual é o nome da capital da Coreia do Norte? Coreia do Norte, não sei, cara. Eu não sei dizer qual é a capital da Coreia do Norte, putz, me fugiu, eu não sabia até outra hora, mas é que o Vral tá me deixando muito agitado e eu não tô conseguindo me recordar da capital da Coreia do Norte, mas daqui a pouco... Pyongyang. Não, o Lucas Ele tá lá em Seul é Coreia do Pyongyang. Sul. Ele tá lá em Pyongyang e ele falou assim, Cascão, quarta-feira estamos lascados com o palmeirense Rafael Klaus. O Kim, me permita te chamar de Kim, eu não sei... Você é íntimo? Não, me permita, tô pedindo licença para chamar ele de Ó, Kim. cuidado, você tem que tomar cuidado. Senão Senão ele solta uma bomba aqui no meu timão, Não, inclusive. nessa sala. Porque ele explode a consegue, sala, ele né? consegue mirar aqui. Os caras são fera desse negócio aí. Eu Você não sabe que a Coreia do Norte ganhou do Brasil na Copa do Mundo de 2010? Não, Brasil. Não, o Brasil ganhou 2-1. Para eles foi 1-0 a Coreia do Norte. Aí só mostrou o Só goleiro? mostrou o gol deles, eles foram campeão. Eles fizeram o gol. Ah, mentira. É Isso verdade. Isso é fato? Dizem por aí, né? Não sei, a a Coreia gente do nunca vai Norte saber foi também. campeão. É. A Coreia do Norte ganhou a Copa do Mundo de 2010. A final foi 1-0 contra o Brasil. Cara, eu não duvido de nada vindo É de... verdade, tem muitos... É verdade. Ah, gente. vindo do A Mr. Coreia do John. Norte é campeã do mundo, cara. Ganhou do Brasil a final por 1-0. É loucura, mas é verdade. O Kim Jong-un tá aí pra dizer. Não tá... Kim Jong-un, fala aí pra nós, mano. O Kim Jong-un, ele fala do Klaus. Eu não sei se o Klaus é palmeirense, sinceramente, mas eu considero ele um bom árbitro. Eu acho que o Corinthians... Como é que é o nome daquele carequinha? O árbitro? Puta, aquele... O Vin Diesel. Não é esse. É o outro, não é carequinha, ele tem o cabelo... Puta, é o que sempre o cara pesa no Corinthians, mano. O da Sempre. final contra o Cruzeiro? Será que... Como é o nome dele? Puta, Wagner cara, dos Santos Magalhães. Não, mas não é esse, não. Então, o cara Mas assim, eu acho que a eu galera sei vai quem me você tá ajudar aí. falando, mas não tô lembrando. É o Voaden, mano. O Corinthians sempre pena com esse cara. Então, o Klaus não, cara. O Klaus eu acho que é um cara, pelo menos nos jogos que eu vi, é um cara correto, faz as coisas certas. Eu já tive oportunidade até de conversar com ele. Não sei se ele é palmeirense, não, mas... O Klaus. É o Voaden, a galera falando do Voaden. É o Voaden O mesmo. Klaus, eu vou te contar uma coisa do Klaus, então. Ele conseguiu expulsar o Cássio no tiro de meta e o Cássio não tinha nem amarelo. Parabéns, hein, Klaus? Primeira vez na história O que eu Klaus ou o vejo Voaden? o Klaus. Ele expulsou o Cássio no tiro de meta contra o Palmeiras. Ele deu Foi amarelo. o primeiro 2015, clássico né? lá no... Ele deu amarelo e depois deu vermelho. Primeira vez na história. Dá 35 de acréscimos, mas expulsar o goleiro. Aquela foi. Pô, O Kim um tiro de Jong-un meta, voltou cara. aqui e ele Ih. fala assim, o Klaus é palmeirense sim. Kim, Se ele tá falando é se porque você tá falando, velho, você deve ter Melhor investigado concordar, aí né? com a polícia, né? A polícia Norte-coreana. norte-coreana, então você deve estar sabendo que é, então não vou duvidar de você. tá infiltrado ali, certeza. Pô, eu Informação, contei a história da informação. Coreia do Norte. Inclusive tem um colega aqui, ó, que ele falou que ele também leu sobre isso aí, viu? O Vitinho não tá acreditando, mano. Cara, mas Eu eu também sei, acredito cara. nisso, cara. Eu acredito nisso daí. Pô, será que se o Ronaldinho Gaúcho, que é Bruxo, aqui o garoto propaganda dos energéticos Vral, será que se ele fosse para Coreia do Norte. Pyongyang Hum. e o Kim falasse assim, agora você vai morar aqui, velho. Você Não não, sai mais. Se daqui. ele entrou, não sai mais. E aí? Será que não dava para tirar ele nunca mais Não de lá? tira nunca mais. Tá louco. Mano. Ixi, o Ronaldinho morou um tempo lá no Paraguai, lá, meu. Ficou 1 ano no Paraguai. Lá Rafael- na Cana. Rafael Brádio, Clarinha tá Coitado. voando, ó. Salve Alambrado Alvinegro, salve Clarinha. Cheguei tem um tempinho, mas só tô mandando mensagem agora. Obrigado, viu, Rafael? Nome lindo, inclusive, que é o nome do meu filho. Então eu queria que você deixasse, seguisse a gente aqui no Alambrado Alvinegro também, tá bom, Rafael? Caraca, o Kim voltou. E ele falou assim: galera do Alambrado, tenho provas. Eu vi o Klaus comemorando o título do Palmeiras lá no Chiqueiro. Cara, essas provas aí são sinistras. Manda para nós. Que a gente publica aqui no meu Já. timão, inclusive. A gente faz aquela fumaça danada aqui. Já tira o cara de E o fora. Leandro tá lembrando, foi aquele gol do Danilo, foi o primeiro jogo, né? Você falou, né? Foi o primeiro Sim. jogo Corinthians e contra eles lá, que o Danilo fez o gol no E passe saiu do dando Petros. risada. Saiu dando risada sem saber muito o que estava acontecendo. É. Danilo era monstro, né, cara? Nossa, o Danilo era Morto muito Então, louco. a pergunta que eu ia fazer para vocês, antes da presença ilustre do Kim Jong-un, se quiser falar mais alguma coisa, eu espero, tá? Para não te interromper, Kim.
De todos os caras que o Lucha lançou, qual, se tiver que eleger um, qual foi o maior acerto do Luxemburgo? O Murilo Desse- foi ele? Ou O foi? Murilo foi ele. Esses caras que, assim, não, se ele não lançou que não foi o primeiro jogo, mas que ele deu oportunidade que Pra se, jogar de fato, né? que se fixou ali. Acho que pela regularidade hoje o Murilo, mas por potencial, Tem que escolher, você tem que escolher um cara de todos que o Lucha cara, Wesley ou lançou aí. Moscardo aí pelo potencial, hein? E você? Eu acho que o Moscardo. Moscardo, pela necessidade que o Corinthians tinha, né? De um primeiro volante, a gente tava desesperado, porque não Falaram tava em conseguindo Cuejado, encaixar. tudo. Nossa, exatamente. Ninguém nunca mais falou Cuejado, nisso, né? Exato. Eu gosto desse moleque também. Eu gosto do Moscardo. Ele me lembra muito o Zé Elias. A gente que é mais velho, vocês são jovens, não lembram, mas é muito a cara daquela época. Assim, o Zé começou com 16 anos. Hoje trabalha com o Fabrício. É um grande cara, Teve impressionante. aqui no Alambrado. já Teve pra também nós. no Alambrado. Galera que quiser assistir o Papo Fiel com ele tá aí no Alambrado. A estreia dele foi no dia 7 de setembro Mais de um. 93. Ele e Ronaldo Fenômeno. 2-0 Corinthians, gols de Tupanzinho e Leandro Silva. O Leandro Silva Se também era concede sofrido, viu? Porra, Leandro Silva que era difícil. Mas o cara que eu mais gosto e vejo potencial de fato é o Wesley. Eu gosto, cara. Moleque canhoto. Ele é destro. Não, é destro, mas cai pelo meio, Sim. corta com a direita, ele joga pela esquerda. Ele é muito bom de bola. Eu gosto muito do futebol dele e tem personalidade. Você falou isso aí, cara. E ele que deixou o Rafinha sem pai nem mãe, né? Foi. É, Tortou sofreu o assim. pênalti. Bota o Wesley pra cima do Rafinha, meu. salvou. Eu gosto desse estilo do cara Aquele que jogo. cai na ponta e corta para a perna boa. Eu acho que muitas vezes pega o defensor de surpresa e ele tem muito potencial, personalidade. Eu acho que ele deu uns BOzinho aí. O Vessone falou que, inclusive, ele estava meio despirocado, por isso que foi Sumiu um rebaixado para o pouquinho. Sub-20, uns jogos, mas o que é natural também da idade. Mas eu acho que com o tempo ele vai ganhando bagagem. E eu tenho, cara, eu tenho quase certeza que esse moleque vai virar. Já virou, né? Titular do Coringão, já meteu o gol com a camisa do Corinthians, já virou. E se eu sou o Luxemburgo, eu falo pro Wesley, vai pra cima do Rafinha, a primeira bola no meio das pernas dele, a primeira. Exato. Tipo o que o Tite falou pro Sheik no Mundial, né? Primeira bola, mete no meio das pernas desses grandão do Chelsea. Primeira bola, se não isso. conseguir, enquanto não meter a bola no meio das pernas do cara, não joga. Mas pra mim, fazendo a pergunta agora, transferindo pra mim, acho todos esses caras que vocês falaram bons, mas um que eu acho revelação, porque me surpreendeu, pra mim ele era um grande perna de pau, pra mim ele era uma grande enganação. Antes de falar o nome dele, eu vou ler um superchat aqui, ó. Vocês estão curiosos pra saber quem que é. Eduardo, R$5 aqui contribuindo no meu timão. Vocês acham que o Corinthians esse ano ganha a Copa do Brasil e mete o título da Sul-Americana? Já respondemos pra você, Eduardo. Pra mim, é o Juan. Ah, esse Juan eu gosto também. Porque o Juan, eu vou ser sincero, quando falava assim, o Corinthians tem um jogador lá que não joga há 1000 dias. Eu falei, esse cara deve ser uma porcaria, meu. Mais um encostado. Aí quando ele entrou, ele fez o gol contra o Fluminense, contra o Cuiabá. Ainda assim, como a gente é meio todo mundo é um pouco corneta, né? Sim. Foi sem querer, a bola sobrou pra ele fez o gol sem querer, beleza e tal. Aí contra o Santos, o jogo seguinte, jogou demais. Eu comecei a prestar atenção no futebol do moleque. Sim. Pô, toda a pressão que ele teve na vida dele como jogador, tipo, até esse tipo de pensamento de cara idiota que nem eu, que, puta, esse cara não joga nada, ele tá enganando no Corinthians, quanto esse cara não sofreu pra chegar onde ele chegou, passar pelo que ele passou e mostrar um futebol desse, cara, com uma tranquilidade em campo. Parece ser muito querido pelo elenco, né? Você vê nas redes sociais, todos os jogadores apoiam muito ali. Então eu acho que por isso tudo, eu acho que o Wesley tem mais potencial que o Juan, eu acho que o Moscardo tem mais potencial que o Juan, o Pedro tem mais potencial que o Juan, mas eu acho que o Juan é a grande... Foi uma grata surpresa. Eu já acho a grande sacada do Lucha. É só a diretoria não fazer cagada e vender a preço de banana todos os caras, né? Porque os caras estão vendendo almoço para pagar a janta. É só não falar em russo, né? Então. É só o Zenit não vir aí e falar, a gente quer os caras. Pô, impressionante, cara. O Corinthians faz de cagada. Fala aí, desculpa, cara. Não, imagina. Eu só ia falar que internamente, né, antes dessas lesões, o Juan, ele era tido como a principal joia, vamos dizer assim, do Corinthians, né? Quem falou isso foi o Luiz Fabiani, que era do meu timão, super acompanhava a base e tal. Conheço o Luiz Fabiani, parceiro, gente boa. Ele é muito brabo. E ele falou, né, que o Corinthians tinha o Juan como, assim, o principal destaque, todo mundo apostava tudo que tinha, né, internamente no Juan, e aí acabou rolando, né, a primeira lesão de LCA, depois a segunda, e
Só agora ele tá vingando. Aliás, o Luiz Fabiani, um abraço para ele. Luiz Fabiani, que era o cara que, enfim, mostrava muitas coisas erradas que aconteciam na base do Corinthians, enfim. E, de alguma forma, aliás, são situações que acontecem na vida, né? Que a gente deixa para outra... Sessão que fim levou. Sessão que fim levou, porque, Fabiani, você fez um grande trabalho, escancarou muita coisa errada que acontecia na base do Corinthians. Espero que mais Luiz Fabianes apareçam aí para mostrar a realidade que acontece no Coringão. Chegando aí a 1.100 pessoas acompanhando a nossa live aqui, ó. Tem uma pergunta do Eduardo, tem uma outra depois relacionada ao Pedro. Quero saber se vocês têm informações sobre o Pedro. Vocês acham que o Coringão consegue ganhar a Copa do Brasil e a Sul-Americana? Porque tá no caminho. No caminho nós estamos. Bom, eu sinceramente acho que a Sul-Americana é mais fácil que a Copa do Brasil. Por incrível que... Assim, a gente está mais próximo. Por causa dos rivais. Por causa dos rivais, sem dúvida. Encarar o Flamengo. É porque agora o Flamengo, arrebentado com esse Zé Ruela de São Paulo aí, de fato, pode ser que pelo clima que a Gávea esteja, facilite um pouco para o Corinthians, mas time por time o Flamengo tem mais que o Corinthians, a gente tem que falar a realidade. Sim. Alguém sabe a pausa entre o jogo de quarta, né? Se classificar até os próximos dois? Eu sei que a da Copa do Brasil, o jogo da final da Copa do Brasil. Vamos, o Vitinho vai ajudar a gente aí para não falar besteira, vai. Porque eu sei que da Sul-Americana já começa na próxima semana, né? E aí já mais 15 dias. Daqui 15 dias já é o próximo. 16 de setembro e 23 de setembro. Os dois jogos, 16 e 23 de setembro, são as finais da Copa do Brasil, é isso? Então 26 de setembro. É a grande final da Copa do Brasil. E da Sul-Americana... É novembro. Sul-Americana acho que é novembro. Então, Final? Uma possível final. 26. É porque assim, na Sul-Americana a gente tem no caminho, do nosso lado agora, Estudiantes. E depois eu a acho gente mais pega... difícil. 28 de outubro. 28 de outubro, então é mais para frente. Sul-Americana é mais para O frente. Estudiantes ficou na segunda posição no grupo dele. Eu não sei qual era o grupo do Estudiantes, mas ele ficou em segundo lugar no grupo dele. Quem mais para frente? Depois a gente pega ou América Mineiro ou Fortaleza. Que teoricamente, não dá para falar que tem tanto cara aí falando, ganhamos, pegamos esse time X não, e se ferra depois, olha né? o sufoco que foi na Exato. Copa do E aí Brasil. na final em Montevidéu vai ser ou Botafogo ou São Paulo pega a LDU e o Botafogo pega o Emelec, perdeu do Defensa e Justiça. Então é Botafogo, Defensa e Justiça, São Paulo e LDU. Qualquer um desses times é pior que o Flamengo. Então é isso que eu quero dizer. Se for bola por bola, o Flamengo está arrebentado emocionalmente lá com o argentino, técnico, que desagregou geral. Agora, que time por time o Flamengo é melhor. Então, só que o Corinthians, o caminho da Copa do Brasil está mais, teoricamente, tem menos jogos. Mas jogos mais difíceis. Jogos mais difíceis, bem mais difíceis. Até porque Bem não é final única, né? O Corinthians... O Estudiantes é um time bom, óbvio, é muito melhor que o News Old Boys. Muito melhor. Acho que é outro nível de... Então é outro nível de adversário, então a gente... Você viu o que eles fizeram com o Goiás aí, né? Então deitaram no Goiás. 3-0 lá Tudo e 2-0 bem que o Goiás aqui. também. Deitar no Goiás, se fizer a redação Meu Timão aqui com o Vestornão, Pessoal de volante? na volância. Pô, o Becker de centroavante. Lá em Minas. Vitinho de zagueiro lá. Agora. Não, Vitinho é cara de lateral. Goleiro. Põe o Vitinho de goleiro. Eu acho esse time de Estudiantes uma porcaria quando você vai amassar. Só a referência que... vai amassar, para. Mas assim, eu sempre torço pro Coringão decidir. O craque Neto fala isso no Donos da Bola, é que o Neto é meio louco, né? Então ele prefere decidir fora, para fazer o resultado primeiro dentro de casa. Eu já tenho uma visão diferente. Eu prefiro, obviamente... Decidir em casa. Mas ir jogar a primeira fora para... se fechando a casinha também, né? Mas o craque Neto diz isso com experiência de campo, porque o Corinthians em 90 foi campeão brasileiro, o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro no Pacaembu, 2-1, 2 gols dele, eu estava no estádio, e o Corinthians ganhou a classificação jogando em Belo Horizonte depois no 0-0. Na semifinal, Corinthians 2, Bahia 1, eu estava no estádio, de virada, e decidimos em Salvador e ganhamos, fomos para a final, e o Neto jogando. Isso. E fomos campeões, só que aí o Corinthians jogou os 2 jogos em casa, o regulamento ajudou o Corinthians em 90. Os 2 jogos foram no Morumbi, né? Mas só que concorda, você tá com... Aí o Corinthians jogou em casa os 2 jogos, né? Então, salão de festa. Só que assim, quando você vai decidir na torcida, porque antigamente ainda, nessa época que a gente está falando,
a gente podia dividir torcida em jogos fora. Hoje em dia é 100% torcida rival. Então tem um peso diferente. Apesar do Canhão, o Rogério Assis, parceiro narrador, falar que torcida não ganha jogo, que é um groselinho, tem, ô Canhão, pelo amor de Deus. Quantas o Canhão aqui cabe, hein, meu? Grande Rogério O Canhão Assis. é parceiro, mas torcida obviamente decide jogo e o Corinthians é a prova viva disso, né? Sim. E essa. A gente tá chegando próximo aí do final da nossa live aqui no meu Que o timão, Vitinho né? precisa ir embora para Que o casa, Vitinho né? precisa ir Mano? embora pra Precisa casa. pegar o metrô. Precisa pegar o metrô. Se vai ter greve de metrô Você vai de amanhã. metrô, Vitinho? Moto. Moto Vitinho, chega é rápido. menos pior. Tem uma coisa que é o seguinte: o nosso rival, os caras estão com um salto alto, não? É. Os caras estão num sentimento de que já ganharam. Por causa dos galácticos que chegaram aí. que chegou Lucas. Melhor, deixa De- assim. Imagina como é que não vai ser a preleção do Pô Fechou no vestiário amanhã. Deixa a porra aqui, tô aqui, ó. Deixa a porra aqui, ó. Cara, esse Rames Rodrigues, a primeira coisa que ele fez chegar no Brasil, ele foi numa balada lá para falar com a Anitta, alguma coisa assim. Gustavo Lima, trocou uma ideia com o Gustavo O cantor, é. O cara quer glamour, mano. O Agora cara tá trouxe aqui. o parceiro de balada dele, né? Pro futsal. É O mesmo? Magnus. Aí. O melhor amigo dele lá. Que O cara sai quer pra curtir a baixo. vida. O Já Rames? veio pro O Brasil. Rames, o James, porque Rames é meio. Eu não consigo. O Rames, É estranho. James. eu vi ele jogando contra o Flamengo, eu achei que ele tá almoçando umas 3 vezes por dia, viu, meu? Tá, É, tá. tá pesadinho. Aqui tá né? almoçando bastante, mas o problema Engraçado. é deles também. Pode falar, fala aí, Não deu, César, desculpa. não deu tempo muito, né, pra eles testarem os caras também. A gente, quando eles chegaram, parecia que tava longe, né, esse jogo, mas passou muito rápido, né? Eu acho que o Coringão, assim, pela primeira vez, isso até Temegáguio, Temegário. já dizia o outro cara lá. Que, porra, Luan Santana, eu tô ele foi confiante, aqui, ó. mano. É Luan Santana. Eu errei o. O Santana é Corinthians, né? Eu Corinthians, errei, Luan Santana. perdão. É. É verdade. O James foi no show do Luan Santana. Cara, brincadeira, né, mano? Puta, tem umas E coisas. aí o Davi, pra gente fechar com chave de ouro aqui a nossa live, o Davi Morgado, greve está suspensa. Então eu que cato o metrô também, busão, tô mais tranquilo que amanhã eu vou poder ir trabalhar tranquilo sem Senão você vai ter a que pé, fazer velho. investir. Assim Eu como moro longe, eu moro no Não, Ipiranga, mas eu dá trabalho pra no ir, Perdizes, dá tá pra pôr louco. um shortinho, velho. Que shortinho? Shortinho tá do louco, Corinthians. velho. Com Tá aquele frio, tênis. Vai correndo, mano. Shortinho. vai ajudar o treino aberto aí também. Que muita Aqui gente no Brasil vai- não dá nem pra. Eu ia falar pra você meter uma bike e ir de bike, só que aqui os caras roubam a bike. Ah, o Cebado Inimigos da HP veio de bike na nossa resenha, Veio velho. mesmo, Cebado. A gente fez Sério, o ele veio de papel com bike? inimigos da HP. Chegou de bike, Veio o mano. Seba e o alemão. O alemão chegou com uma BM, um carro lá violento. E o Seba, que é o vocalista, foi de bike. E foi embora de bike. Bike, aquela bike deve custar uns. Né? É, né? Barato. Arriscou, né? Tem que ter Arriscou. seguro pra dar. Eu podia falar que é mais caro que o meu carro, mas é porque eu não tenho carro, então já ia ser mesmo, né? Bom, agradecer demais aqui a presença. Não, Quer mandar, Castor? Manda só ver, para Castor. encerrar, eu gostaria de um comentário rápido que foge um pouco aqui do nosso alambrado, que é o Corinthians. Queria que vocês falassem sobre essa transferência, porque hoje ele foi apresentado, transferência do Neymar para o futebol árabe, cara. 2 milhões por dia, é isso? Cara, sei lá, acho que é, sei 2 lá, milhões por dia. 2 milhões por dia. é Meu 800 Deus. reais por minuto, acho que é um negócio assim. 2 milhões de reais por dia. São 60 milhões de reais por mês. O que você pensa, Clarinha? Fala aí. Ah, acabou a carreira dele, né? No sentido profissional, assim, na minha Esportivo, opinião. né? É, no Será que era o sentido sonho dele esportivo, também? Jogar exatamente. na Arábia? Ah, ele não vai ter. ele 2 não tem essa milhões de vergonha. reais por Esportivamente dia. falando, já era a carreira, né? Mas em questão aí da grana é mais aquilo, mais aquela conversa, né? Tipo, é muito difícil de recusar e tal. Ah, e... o cara tava lá na França sendo Não, ameaçado. até porque também. ele já garantiu os tataraneto. Exato. Ele precisa garantir uma geração muito maior, que só o tataraneto é. A árvore né? genealógica Pouco. inteira dele já tá E garantida. você, César, o que você achou? Ah, cara, é o dinheiro, né? É o que move o mundo aí. O dinheiro falou mais alto, como no caso do nosso ex-camisa 10. Cara, Seguinte, você vai eu- trabalhar na TV. A TV Isso. Rodoviária ligou, mandou uma mensagem aqui, a TV Rodoviária. Falou assim: a partir de agora a gente quer o Cascão para ganhar 2 milhões de reais por dia. Na sua Bora. entrevista coletiva de apresentação não, se quiser, na TV Rodoviária, você ia falar o quê, se meu? quiser, eu dirijo o busão. Se quiser, eu fico de flanelinha do busão por 2 milhões de reais. 2 milhões de Eu reais. trabalho naquela barraquinha do pão de queijo. Eu fico no guichê vendendo bilhete. Eu faço qualquer coisa. E na, aí. e na Quer dizer, coletiva, quase tudo. Eu já diria o Gil, né? Eu Sim, faço Gil, quase legal. tudo. e na entrevista você ia falar que o teu sonho era participar de um Por programa 2 milhões de reais? por dia. Porra, na hora, aí é fácil. Falava que meu sonho era isso aí também. Só que eu vou falar uma coisa do positivo. Eu trabalho há 17 anos na TV Bandeirantes, e a Band, não sei se vocês sabem,
anunciou na semana passada, então foi uma coincidência monstruosa que a Band está transmitindo o Campeonato Árabe. Ah, Sim, que legal, sim. eu não sabia. Então, quer dizer, já estreou, acho que o primeiro jogo passou primeiro no Band Esportes, Esportes, é. e a partir de agora vai começar a passar em TV aberta no sábado, não sei se é o Datenão que vai narrar. Cascão mas acertou com o Al possivelmente Jazeera, tá falando aqui. Pô, vou para o Al Jazeera também, velho. Se pagar bem, que mal tem. Cara, a gente, na vida, assim, a gente tem que... Só que, assim, se eu parar de trabalhar hoje, minhas filhas passam fome. É diferente do Neymar, que tem 50 gerações garantidas já hoje. Ele não precisava dessa grana aí. 2 milhões por dia. Então, ele não precisava mais dessa grana. Ele podia falar assim, agora eu vou dar um gás nesse finalzinho para terminar a minha carreira honrada. Vou ganhar os títulos foda aqui, vou ser artilheiro, vou terminar com... Porque é isso que imagino que todos nós pensamos. O principal jogador do Brasil, o grande ídolo do futebol brasileiro, tinha que terminar com honra. Vai para o Barcelona, resgata o Barcelona, ou vai para o Real Madrid, arrebenta no Real Madrid, vai no Manchester United, ou vai lá, fala com o Guardiola, vai para o City, arrebenta. Um último projeto. Um último projeto. Como, por falar em último projeto, quem está fazendo é o professor Luxemburgo. O último projeto. Cara, se o Lucha for campeão de qualquer título aí, pode ser Sul-Americana, Copa do Brasil, vai ser um puta último projeto. Ele vai encerrar a carreira em grandíssimo ganhar até estilo. a Sul-Americana, né, cara? Eu acho que merecia. Porque não tem nenhum título, né? Então eu vou torcer, só para encerrar da minha parte, Vai. pelo último grande projeto do Luxemburgo. Assim, eu sou fã do trabalho do Luxemburgo, mesmo achando que ele está meio em fim de carreira, meio não, totalmente, mas nós também estamos já mais na descendente, faz parte da carreira de todo mundo, né, meu? Vamos falar a verdade? É nóis, Cascão. Porra, eu era bom antigamente, pô, bom de várias coisas, inclusive. Clara, obrigado por colar aqui no Alambrado, pela tua estreia brilhante aqui no Alambrado Alvinegro. Obrigada, gente. Mandou Eu que muito bem nos agradeço. comentários e arrebentou aqui nos comentários, todo mundo te elogiando. Ai, obrigada, gente. Obrigada de verdade. Eu que agradeço pelo convite e é isso. Vai, Corinthians. Beleza, valeu, César. Aqui, bancada do Corinthians, Obrigado. em La Mais Plata, uma. na volta. Bora, né? Tá em fazer todos o os quê? lugares. Pô, vou É, encomendar os vinhos, César. Pô, vamos fazer Vocês umas foram- encomendas aí. É. Bora trazer aí. Isso aí, então beleza, rapaziada. Obrigado a você que estava aqui no meu timão. Essa live, essa resenha toda nossa, a gente vai subir também no nosso canal do Alambrado Alvinegro para você assistir. Siga a gente também no Alambrado Alvinegro, às segundas, às terças, às quintas e sempre aquela live pós-jogo. Quarta-feira vai ter a live da Amanhã tem o classificação. Descascando? Amanhã tem o Descascando e quarta-feira tem a live pós-jogo do Coringão classificado à final da Copa do Brasil, beleza? Tamo junto, é nóis, cola no Alambrado e vai Corinthians. Vai.